senhor tem drenado relativamente bastante, certo? Quais os critérios que o senhor tem utilizado? Isso que a gente consegue, assim, sangramento a gente tem conseguido estancar bastante. E pelo problema de infecção, uma coisa assim que o senhor tem gerado, qual é o critério que o senhor usa para? É interessante que essa atitude de drenagem está, de certa maneira, presa à conduta que tínhamos na via aberta, onde a drenagem em nossas mãos era quase que rotineira. A via laparoscópica trouxe aprendizados, e também na minha experiência pessoal, pouco a pouco fui drenando cada vez menos. Porém, na colestectomia difícil, essa que se caracteriza mesmo como difícil, vocês veem aí que é mais ou menos 10%, um pouco mais de 10% da nossa experiência pessoal, 15%, um pouco menos, é porque são casos em que o processo inflamatório é muito intenso e o sangramento se faz difuso e inabe na superfície purulenta deixada pela dissecção. Então, a gente consegue remover o sangue, lavar a cavidade peritoneal, às vezes, uma boa parcela são doentes com infecção na vesícula biliar. Então, por causa disso, nós costumamos drenar. Vocês viram que em 50% das vezes a chamada colestectomia difícil a gente drenou, que corresponde a 70 casos nesta experiência, atualmente, 70 casos nessa experiência de mínimo doentes, de 400 doentes. Está se funcionando, é uma drenagem bastante infrequente. Ela é alta quando se considera a casuística da infecção, mas ela é baixa na casuística total, ela é 5% da casuística total. Acho que os critérios... Mais o sangramento. O sangramento, sobretudo, e naquela fase baseada ainda em dados do conhecimento anterior, que é a colicite aguda, que corresponde a pouco mais da metade da colestectomia difícil, a colicite aguda vem cercada de infecção na vesícula. Isso a gente acabou comprovando nesse estudo anterior da UNI, que estamos terminando de agora. Então, existe contaminação instalada, não é mais uma cirurgia limpa, é uma cirurgia contaminada, potencialmente contaminada. Ela é contaminada, a colicite aguda vem sempre com infecção. Assim sendo, a drenagem se prende a este fato de que a gente poderá estar com isto impedindo a evolução de coleção purulenta na meio hepático. Eu devo dizer que já tive que me intervir por laparoscopia, 3 ocasiões depois da operação, por hematoma que se manteve infectado num desses casos. Nós tínhamos drenado esse caso, tínhamos retirado o dreno, cuidado do médico lá de São Paulo, e que reintervir alguns dias depois, a gente reinternou com febre e o ultrassom mostrou uma correção subhepática limitada, porém a solução foi reintervenção por via laparoscópica para a drenagem dessa loja. E o que o senhor inclui nessa série do senhor a colestectomia difícil? Aquela colestectomia que está naquela crise aguda, aquele edema intenso, ou mais aquela colestectomia, aquela vesícula que já está naquela fase de fibrose maior? Porque existe grande número dessas vesículas agudas, que tem um edema, até necrose de vesícula, que tecnicamente é bem mais fácil, certo? Concordo com isso. Me parece que quando a colicite aguda se acessa em doentes que tiveram várias crises de colicite anteriores, então existe o processo da fibrose intensa, a parede é bastante espessada, a aderência do cólon, o duodeno retraído, o epíglon, às vezes ocluído completamente. A primeira visão que se tem não é da vesícula, demora para começar a dissecção para poder aparecer a vesícula biliar, e a parede está muito forte, muito espessada, a vesícula está densa, o canal cístico é muito curto, retraído, exceto nas condições em que este canal, pela gênese dele, é um canal muito longo, mas o canal cístico também se torna retraído e espessado. Isso caracteriza bem a colestectomia difícil. As colicites agudas que a gente opera precocemente, a gente aparece com dor e febre, dor aguda, vômitos, caracteriza não apareceu, mas a bilirrubina subiu discretamente, tem leucocitose. De fato, também temos encontrado isso na sua descrição aqui de uma colicite aguda, porém sem grande processo inflamatório. Esta, baseada na vesícula, em geral transforma-se numa colestectomia até simples, porque as aderências são muito frouxas, edematosas, a remoção delas em relação à vesícula é muito fácil. Então, me parece que o que caracteriza a colestectomia difícil, por conta do processo inflamatório agudo, é quando existiram várias crises anteriores. O doente é um colicitopata com manifestações frequentes, intensas, repetitivas e acessa a crise aguda dele. Mas existem outras situações da colicite aguda. Eu não produzir especificamente esse assunto, mas no caso de agenesia da vesícula foi difícil de se estabelecer, não
formalizar depois, mas demais. Foi documentado pela bibliografia, foi mudado até fotografado, na heresia. Nós convertemos esse caso, não nos convencemos de que se tratava de heresia. Porque, embora a gente tivesse tido essa ideia de que pudesse ser heresia, nós tínhamos que ter certeza. Foi feita a coreografia, o caso foi estudado em pós-operatório, porque se suspeitou que pudesse ter uma vesícula intrahepática, que não foi documentada, não foi a genesia completa, mas nós tivemos que abrir o dente aos certificados. Ele tem um cisto complementar. E foi feita a colangografia por via laparoscópica? Não, por via aberta. Depois da conversão. Propulsão do colégio. E um outro cisto rudimentar, através desse portátil. Está tudo bem. E a sua opinião corrente de literatura é da necessidade de se converter nesses casos? Ou existe polêmica aqui? Os casos são raros. Nós encontramos na publicação no Brasil os 2 casos de agenesia de vesícula, mas eu só vi uma única publicação de agenesia em vídeo laparoscopia. Nós não publicamos esse caso especificamente ainda. Então, são muito raros os casos. Esse tipo de paciente operado de vesícula, nós só nos preparamos uma vez para essa circunstância. E eu já tinha, no mesmo hospital, já tinha acompanhado, não doente meu, mas eu tinha a agenesia de vesícula com autochegação. Isso através de tantos anos de cirurgia e acho que, de fato, essa situação é bastante rara. Eu estou perguntando se nós tivemos um caso também de diagnóstico pré-operatório de vesículas que era próprio, e que na cirurgia laparoscópica nós realmente não encontramos a vesícula e limitamos para fazer a conversão e realmente constatou a genesia de vesícula. Acho que precisamos começar a publicar esses casos. A gente não gosta de publicar caso raro, mas nessa situação específica, acho que ainda comporta a avaliação dessas situações para facilitar o entendimento de futuras operações. Só um segundo. O pessoal que está atrás ouve bem a colocação dos colegas da faculdade. Ok. Pronto. Programa, no caso de ruptura da vesícula, no procedimento operatório, de cálculos pequenos, qual tem sido a sua conduta na retirada desses cálculos? Quando é cálculo bastante pequeno, tipo microcálculo, esse que acabamos de discutir, que podem estar dentro do canal cístico, eles são aspirados, o próprio aspirador tem perfil suficiente para aspirar este cálculo, e é mais constituído de barro biliar. Fora disso, os cálculos um pouquinho maiores, a minha conduta tem sido exaustivamente remover os cálculos da cavidade, colocando-os dentro do mesmo saquinho plástico que futuramente vai abrigar a vesícula. A gente produz o saquinho antecipadamente, vai recolhendo os cálculos. Eu prefiro fazer isso antes da retirada da vesícula, porque muitas vezes para retirar a vesícula nós somos obrigados a fazer uma ampliação pequena na incisão da ponefrose durante a retirada de vesícula muito grande, mesmo dentro do saco plástico. Isso a gente faz com facilidade. E assim sendo, a gente perde o domínio perfeito de uma via de acesso. A gente perde essa via de acesso, fica com o menor número de vezes, uma fica ótica, então só com 2. Uma para o aspirador, outra para afastamento do fígado. Então, antes de tirar a vesícula, a meu ver, é oportuno terminar tudo que é necessário fazer na cavidade. A gente pode deixar a vesícula ou na cavidade, ou dentro do saquinho, na cavidade abdominal, promover o restante da operação que tem que ser feita antes de perder a via de acesso pela incisão umbilical ou pela incisão parital do lado esquerdo, do botão esquerdo. Então, quando se trata de cálculo pequeno, é fácil de mostrar. O problema, às vezes, são os cálculos maiores pela dificuldade de pinças de apreensão. A gente usa pinças do tipo que eu projetei uma fotografia aqui, as pinças maiores, que tem espaço entre as suas mandíbulas. Essas são melhores para tirar cálculos de tamanho médio ou grande na cavidade. Então, uma pergunta aqui: quais os critérios que devem ser adotados na escolha dos instrumentais permanentes ou descartáveis? Essa pergunta tem grande interesse. Eu uso, como falei, de rotina trocáter descartável no primeiro acesso à cavidade. E a partir daí, em geral, o material não descartável. Eventualmente, quando a exceção é difícil, nós somos obrigados a pedir uma tesoura de pressão, como vocês viram no segundo filme, esse filme foi uma montagem de 4 ou 5 operações, permitindo a demonstração dos 4 métodos. Nós usamos aqui
escova descartável, mas reesterilizá-la com o óxido de etileno. É tremendamente factível. Isso não há nenhum risco de que, principalmente, risco de ignição. Então, a escolha entre instrumental permanente e descartável, como conduta minha pessoal, é dar preferência ao material permanente. Usar o descartável quando ele for realmente necessário. Ele é bastante eficiente, ele é superior em relação aos permanentes nas suas funções, porém ele custa muito mais, ele onera o ato operatório. No estudo que nós fizemos de custo, nós incluímos o custo, comparativamente o custo de um câmera descartável, 100 descartáveis por 2 trocados. E apesar do uso de um trocado descartável, assim mesmo o custo é menor do que na convencional. Nós passamos a aumentar o número de descartáveis e desaparece a vantagem da via laparoscópica. E a respeito dessa questão do custo, nós fizemos um estudo específico da Escola de Medicina Portuguesa, onde a casuística é composta anualmente de pacientes com faixa social intermediária ou tendendo a uma condição financeira menos favorecida. E aí, neste hospital, se salienta ainda mais a vantagem do método laparoscópico quando se leva em consideração o tempo de afastamento do operado para as suas funções. Porque, sem dúvida, quando não há interferência de direito do uso de afastamento do serviço apenas pela operação, mas que o paciente tem interesse em voltar para a sua operação mais cedo, fica muito saliente a vantagem do custo menor a via laparoscópica implementada no sentido da vesícula biliar. Então, para responder essa pergunta, o fundamento que nos leva à escolha do instrumental é permanente sempre possível, descartável quando necessário. Este é um critério global que responde à nossa postura diante dessa pergunta. Uma situação que o descartável favorece muito, sobretudo a quem está fazendo câmera, é que termina a cirurgia com os dedos sem trauma. E quando a gente está fazendo câmera nos permanentes, e uns tem um pistãozinho que é duro para danar, a gente termina com câmera, e termina com a articulação realmente doendo. Esse seria uma grande vantagem para quem faz câmera, porque o cirurgião geralmente tem uma facilidade maior, tem que às vezes auxilia quando ele vai introduzir o litrão-quis, né? Eu concordo muito com isso aí, por isso, como nós fazemos a câmera através da cicatriz umbilical, é justamente a entrada inicial do nosso ato operatório e por isso o descartável tem essa localizado aí, tem a vantagem não só de proteger e facilitar o acesso sem risco, com risco menor, e também esse aspecto que o professor Edivaldo está chamando a atenção. Na nossa equipe, a gente faz muito frequentemente a câmera. Quando o Cláudio está operando, eu faço a câmera para ele no João Cruz, no Evaldo Foz, e na Beneficência Portuguesa nós temos uma equipe de residentes. E o treinamento dos residentes da Cisa da Laparoscópia começou em 1991, logo que a gente trouxe o método para aquele hospital. E lá a gente faz a câmera para eles também. E isso acontece, a diferença é muito grande. O hospital é mais pobre que os outros dois, o uso de descartável é mais parcimonioso lá. Alguns convênios não pagavam descartável naquela fase, a gente nota essa vantagem muito grande que o descartável permite a mobilização suave da ótica, porque os que já estão familiarizados sabem disso, aqueles que estão ainda desenvolvendo o seu conhecimento nesse assunto, a função do câmera é imensa nesse tipo de acesso laparoscópico. Ele se transforma no elemento de visão de toda a operação. A operação passa a ser vista coletivamente, é a grande vantagem de ser vista coletivamente, e por isso até facilita o ensino, democratizou ainda mais o ato operatório em si, no treinamento dos cirurgiões, na análise crítica de resultados, na supervisão visual até dos acidentes, das complicações, das dificuldades, mas exige de quem faz a ótica um treinamento e desenvolvimento de uma habilidade muito especial, que é o sentido de profundidade durante o ato operatório, é dado muito pelo acesso da ótica. Torna a operação muito mais fácil se a ótica está sendo feita corretamente, dificulta muito o ato operatório se é um cirurgião em fase muito inexperiente ainda com a ótica em si. E o acompanhamento instrumental do cirurgião, né? Na hora que retira 15 ou introduz 15, se o câmara não tiver um treinamento devido, é um sofrimento imenso para o cirurgião, né? Aumentando riscos, inclusive. Aí, no fim, quem está na câmara morre. Acho.
temos operado alguns doentes com idade avançada. Eu observei que na vesícula calculosa, nesse período, eu nunca deixei de fazer a colestectomia por ação laparoscópica por questão da idade. E eu noto que os doentes mais graves, que poderiam estar sujeitos a risco operatório, estão sujeitos a risco operatório mais intenso, risco anestésico mais intenso, se beneficiam muito acentuadamente da via laparoscópica. A não ser os cardiopatas, então basta a gente tem que tomar um cuidado especial com eles, mas o fato da idade avançada em si, mesmo na crise aguda da apendicite, parece que o resultado se torna ainda mais brilhante no sentido da evolução pós-operatória imediata. Da benignidade com que o trauma cirúrgico, o trauma anestésico diminui o seu efeito no idoso. Porque nós estamos esperando no idoso um pós-operatório mais complicado, mais prolongado, permanência hospitalar mais demorada, indo mais demorado. Isso não tenho notado na via laparoscópica. As alterações hemodinâmicas são muito importantes, principalmente nesse grupo etário. Vocês têm observado alterações importantes? Durante o ato operatório, neste grupo etário, ou nos doentes que já têm manifestações de arritmia, não são raros os episódios de arritmia. Às vezes nós somos obrigados a interromper o ato, aliviando a pressão do CO2 da cavidade, abrindo os trocáteros, aguardando que o anestesista tenha condições de superar os distúrbios de ritmo cardíaco para reiniciar a operação. Isto acontece nitidamente no grupo de doentes com mais idade. A pressão da cavidade é menor do que 15 ou 16 milímetros. Eu acho que isso ajuda muito. Eu falei ontem, é meu hábito pessoal, como também do Cláudio, de operarmos com pressão baixa. Nós não costumamos usar o limite da possibilidade de pressão em nível de 15 ou 16 milímetros. Nós temos tendência a operar com 12 milímetros de mercúrio, entre 11 e 12. Principalmente em pessoas de risco maior desse tipo. Mas mesmo em jovens, não é nosso costume usar pressão muito alta, não é necessário a pressão muito alta. Nós temos equipamento para ação da parede abdominal sem CO2, mas a diferença é pequena com o uso desse equipamento. Ele transforma um pouco o risco da operação. A diferença não é tão expressiva ainda, não podemos opinar sobre ele. Por exemplo, nos Só idosos, mas depois eu vejo. só para esse estudo, né, os idosos, a família tem experiência com muitos idosos, né? Compra de vesícula, sabe? Tem são aqueles etc. Eu tenho feito, esperando a convencional, anestesia peroneal alta, torácica bem alta, sabe? Porque eu tenho tentado isso, mas talvez no final de hoje não mude a opinião. Mas eu tenho feito isso, desde que acordar, uma peroneal bem alta, eu quero muito cuidado. Nós tivemos um estudo da resina portuguesa, esse foi conduzido pela doutora Manuela Sapucaí, que fez residência conosco e atualmente participa da equipe. Ela começou a fazer a laparoscopia quando era R3, no ano de 91. Hoje ela pratica a laparoscopia com muita rapidez, já fez esclerectomias, fez operações mais avançadas com excelente resultado. E ela fez um estudo de 78 cardiopatas, nós apresentamos isso há 2 anos, há 1 ano no Rio de Janeiro. 78 cardiopatas graves, porque aquele hospital é um hospital muito ligado a doentes cardiopatas, com polistectomia naquele período. Ou pré-operatório de transplantes de coração, doente que está gravemente enfermo do coração, está em preparo do transplante, entretanto tem pedra na vesícula, é a conduta dos cardiologistas remover todos os focos que possam ser sede de infecção por causa da necessidade do controle imunológico da rejeição, e são doentes que estão sujeitos a tradicional infecção se tiverem algum foco. A vesícula calculosa é um potencial local de infecção nessas circunstâncias. Por isso, nós fizemos uma polistectomia neles. Temos 3 ou 4 doentes que foram depois documentados. E interessante, neste grupo de doentes praticamente graves, cardiopatas, não houve aumento de complicações. Do ponto de vista de cotejamento com as complicações gerais da cardística, foi semelhante. Então, eles toleraram muito bem. Naturalmente, com todos os cuidados do anestesista. São anestesistas também muito afeitos à anestesia para doentes graves, cardiopatas graves, porque lá, naquele hospital, todo dia nós fazendo anestesia para esse tipo de situação. Na colestectomia, nessas técnicas, uma observação que a gente tem feito é que o pós-operatório desses pacientes, apesar da dificuldade cirúrgica de um tempo mais prolongado da cirurgia, a gente tem percebido que o pós-operatório
atualmente chegou a pouco mais de 3 dias como média, sendo que nos casos em que não foi necessário converter, chega a 3 dias. Por causa das circunstâncias que prenderam aquela condição chamada da prospecto do edifício, da infecção da vesícula biliar, da necessidade de deixar dreno, da condição geral do paciente que levou a caracterizar a situação difícil. São todos fatores que interferiram na permanência hospitalar. Mas, então, nesse pós-operatório, o senhor atribui talvez a presença do dreno ter deixado um pouquinho mais, ou ele tem mais dor, tem mais... tem ido mais prolongado, a operação foi mais demorada, mais longa. Tudo isso deve estar incluindo que exige a permanência mais longa também. Tenho a impressão que nessa casuística são 145 doenças que a gente qualificou como colestectomia difícil. Nós vimos que são 80 e poucos que têm colicite aguda, o restante tem outras razões para serem entendidos como colestectomia difícil. Talvez essas outras condições gerais do paciente é que obrigaram a uma permanência mais prolongada. Qual é a sua conduta nos casos de À disposição desse assunto da cultura, mas a minha conduta, a conduta do nosso grupo tem sido algo que é controverso. Diagnosticado a coleta de dias, nós solicitamos aos endoscopistas para fazer o tratamento preliminar. A limpeza biliar principal, dilotomia e remoção desses cálculos. Eu trouxe aqui, são 38 casos, e analisando que este procedimento não é livre de risco. Em 2 desses doentes, surgiram complicações de pancreatite aguda e ocorreu óbito nessa casuística. Este fato está considerado na literatura. Mas que tipo de doentes muitas vezes são esses? São doentes com doença mais complexa. Ou já tem pancreatite, ou tem colangite, estão com icterícia, estão com infecção, portanto, às vezes tem a infecção associada, que gerou a condição da infecção, e por isso é uma casuística mais grave. A mortalidade não é exagerada, mas ela é prevista na literatura do ponto de vista estatístico, que gira em torno de 1 a 2% após a pancreatite. Demorou para os endoscopistas aceitarem que esse procedimento é de risco. Mas conforme vai aumentando o número, a experiência de todos aqui deve mostrar isso, mas a revisão da literatura mostra claramente que a morbidade pode ser importante, a pancreatite que serve ao procedimento, e a mortalidade gira em torno de 1 a 2%. É interessante que na papilotomia pós-operatória, parece que o procedimento talvez fique simplificado se a gente deixa aquele dreno que já alivia o processo de infecção. Às vezes o dreno serve de guia para acesso do endoscopista à papila. Os endoscopistas que nós convivemos profissionalmente sugerem que a gente deixe o dreno, se possível, transpapilar, para que conseguir passar o dreno adiante da papila, porque isso serve de guia. O fato é que no procedimento pós-operatório, a morbidade foi menor do que no pré-operatório. Não houve mortalidade no pós-operatório. Então, a nossa conduta continua sendo solicitar o concurso do endoscopista para resolver o problema da via biliar principal. E logo em seguida proceder à colestectomia ou até postergá-la, dependendo de cada situação. Só um segundinho, por favor. Aqui também no HO, que a gente dispõe de alguém que faça a papilotomia com bastante tranquilidade, pelo menos cada dia tem se demonstrado isso, temos a mesma conduta do professor Gama. Agora, e também que ainda não temos feito a abertura de coleta, isso é mais um outro detalhe. Mas tendo o cálculo, a gente prefere que seja feito a intervenção pelo endoscopista e posteriormente a gente intervém no paciente laparoscópico ou classicamente. Mas no congresso que houve agora no Rio do Colégio Internacional de Cirurgiões, o Ludovico de Goiânia, ele demonstrou, fez a apresentação de vários casos, onde fazia, quando não era possível já introduzir pinça transcisticamente, ele fazia dilatação progressiva do cístico, atingia o colérico com o basket e retirava todos esses cálculos. E quando eram situações onde havia comprometimento de papila, ele ainda, como também endoscopista, processava uma papilotomia endoscópica transcoridociana.
fantástico. E quando eram casos outros de colangite importante, aí endoscopicamente, por via clássica, gastrodinal, ele fazia papilotomia, a drenagem possivelmente TV. Mas a retirada de cálculos de colégio, que para mim, antes desse congresso, era uma coisa bárbara, realmente é fantástico. Quando bem treinado, faz com uma aparente facilidade. Só mais para complementar isso e dizer da nossa opinião. Doutor Sérgio Nogueira, eu vi no passado, no CDC, e se ele, depois do laboratório, se ele dizer, ele é tão muito francisco também, ele são cálculos quentes, e o francisco pequeno, dentro da tábua, ele cálculos de menos de 4 milímetros, ele deixa no cálculo, não é? E certo, ele não faz a pós-operatória, né? Você tem uma experiência? Ele acha que passa. Não, eu também acho que passa. Talvez isso explique porque na nossa característicamente no primeiro ano de atividade nós encontramos 0,6% de dias da via biliar, sem manifestação até então tardia de pós-operatória, porque provavelmente microcálculos que a gente encontrou e documentou pela colangografia na segunda fase, que chegou a 3,7% de dias da via biliar, esses cálculos não documentados na primeira fase devem migrar através da papila desse que não existe a papilite. Às vezes essa migração é a causa da papilite futura, mas até o momento não está se comprovando isso na cirurgia laparoscópica. Eu também sou favorável à remoção de cálculos transcísticos. Procedo com progressiva dilatação do canal cístico no meio de banal de Fogarty, e por ali introduzo um reteroscópio no canal de trabalho e removo o cálculo por meio de pinças do tipo dormiado, com o auxílio do raio-x e com o auxílio da escopia do reteroscópio. Mas a conduta fundamental nossa está sendo, diante dessa documentação pré-operatória, realizar uma papilotomia. Eu não tenho experiência, não pratico a escopia, não tenho nem de longe a experiência do doutorado do Ludovico, Paula, que promove a papilotomia intraoperatória, com o auxílio de um aparelho colocado ali no modelo, como o Julião está escrevendo aqui. E durante o ato operatório faço a papilotomia anterógrada, com o papilotomo colocado por cima transcística, só guiada pela visão do endoscópio colocado no modelo, que o papilotomo está em posição correta, com a posição entre 11 e 1 hora, e aí faz a papilotomia, com segurança. Diz ele com autoridade, porque ele é endoscopista também, que até a segurança é maior por essa via anterógrada. Ele mesmo fala isso nas apresentações dele. Mas pessoalmente não pratico essa forma de tratamento combinado endoscópico e laparoscópico. Acho que é um caminho a ser seguido. Mas antes deste caminho chegar lá na papilotomia, uma coisa que a gente deve promover, e acho que o doutor Edinaldo chamou a atenção aqui, é que o cirurgião que já está familiarizado com a via laparoscópica não deve temer entrar no coleto, principalmente através do cístico. É uma forma muito inócua que deve ser tentada e trabalhada para remover cálculos da via biliar principal durante o ato operatório e por isso deixar tratado definitivamente o paciente, porque certamente fazer o método endoscópico mais tarde onera o tratamento do caso com o equipamento, o envolvimento de recursos humanos, de instalações de raio-x, etc., são onerosos. Não podendo resolver tudo durante o ato operatório é uma conduta que me parece muito correta. E a outra atitude é que, na inexistência de um bom serviço de endoscopia que possa fazer isso a posteriori, o cirurgião converter, se ele não tiver o equipamento necessário ou a habilitação necessária, converter no ato e fazer tratamento da medicina do colégio pela via convencional, pela via clássica, como se faz com bastante segurança. Um outro comentário que eu também gostaria de fazer. Nós, particularmente, temos muito medo e até o momento não indicamos a colestectomia laparoscópica nos casos suspeitos de IPM. Também nesse congresso, agora o professor apresentou o caso, onde essa cirurgia foi realizada. E o professor Paulo Acácio, de Belo Horizonte, também falou nesse congresso do Rio de Janeiro que para ele já não é um problema fazer essa cirurgia. O temor de aumentar o abscesso subhepático ou hipercavidade nas duas áreas
passa a ser grande, mas a antibiótico-terapia associada à remoção de todo o tecido vesicular, inclusive às vezes curetagem, como atualmente mesmo pelo método clássico, cada um de nós já teve caso desse, e drenagem, então provavelmente com o tempo a gente passa também a não ter tanto tremor. Normalmente ele continua bastante medroso. Um outro ponto, que esse eu quero até, não é pedir desculpa, mas é falar para os nossos alunos, sobretudo para os residentes, que nós temos culpado, eu não sou dos que gostam de culpar o hospital universitário por não realização de certos métodos. Há os que gostam para justificar que não está fazendo bem, a minha maneira mais fácil é dizer, não tenho isso, portanto não faço. Eu não sou desse tipo e não aceito por parte dos que assim procedem. Mas nós não temos feito colangiografia transoperatória, na laparoscópica, porque não dispomos daquela pinça apropriada para a introdução do catéter, a apreensão do cístico e daquele outro que é o catéter que tem o balão e etc. Porque nós dependemos de solicitação, licitação, porque não se compra papel de guardanapo no hospital universitário que não haja licitação, sob pena de punição pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, isso interfere no crescimento de determinados métodos. Só que agora a gente vê que isso pode ser feito facilmente através de uma agulha de punção, de rack com um catéter de peridural e etc, etc. Então, eu peço desculpa pela nossa não criatividade com relação a isso, da raiva de não ter feito muitas até o momento com o método barato que nós já dispomos e temos disponíveis qualquer instante. E uma outra coisa, com referência à pergunta do Nájio ao professor, porque ele tem interesse, ele está fazendo mestrado e o trabalho de tese dele certamente deve estar voltado para algum aspecto desse. E quando questionado, eu falei para ele, aqui nós indicamos pouquíssimo a laparoscópica em pacientes de 80 anos e etc., independente de já apresentar sinais clínicos de cardiopatia ou pneumopatia, etc. Porque também os anestesistas são bastante temerosos em administrar uma anestesia em casos desses. E nós também somos bastante temerosos. Eu falei, se você puder, se você realmente for desenvolver um trabalho desse, e se você puder ter a ajuda de colegas outros da cidade, que tenham, às vezes, um volume de pacientes da cidade até que maior, poderia pedir ajuda, porque nós vamos ter pouquíssimos casos e o trabalho vai demorar muito para chegar ao fim. Eu continuo medroso, Nájio, e nós outros de lá do setor. Mas, com o tempo, quem sabe a gente vai reduzindo o número. Há uma pergunta aqui, em que casos foi necessária a conversão, nos casos em que foi necessária a conversão da consciência laparoscópica para a convencional, foi constatado aumento da morbidade e mortalidade? Quais os fatores envolvidos? Houve dificuldade do próprio caso ou foram complicações pela conversão? A pergunta tem grande interesse na prática da cirurgia laparoscópica. Eu devo afirmar que nossos casos de conversão não foram muito relacionados a acidentes. A pergunta traz do seu Bojo um aspecto muito importante, é que todos os casos de acidente em que se faz a conversão, o risco de mortalidade maior é presente. E, por isso, os estudos de várias publicações têm mostrado que as conversões permanecem. Então, o risco maior quando a conversão foi determinada por um acidente operatório. Mas, frequentemente, na cirurgia laparoscópica, a conversão não se prende a acidente propriamente, mas sim a dificuldade técnica. E essa dificuldade técnica é exatamente a que se encontra na via convencional, com qual se tem a experiência de enfrentá-la. E a morbidade em si não aumenta por causa da conversão propriamente dita. A situação é mais difícil, a gente vai permanecer mais tempo no hospital por essa razão. A pergunta é fundamentada, a ver, porque em outras situações que não a da vesícula, a conversão vem sempre cercada de maior morbidade. Há um estudo interessante publicado pelo Dr. Wexner, da clínica Cleveland, situada em Fort Lauderdale, na Flórida, sobre esse assunto, coletando os doentes em que se praticou a conversão para cirurgia colônica via laparoscópica. Ficou claro nesse estudo do Dr. Wexner
que os doentes nos quais se fez a conversão, a morbidade foi muito maior. Isso também aconteceu em nossa mão. Eu estou me lembrando de um caso, logo no início da experiência da cirurgia colônica, eu estava participando da operação e nós provocamos uma lesão do uretero do lado esquerdo. Isso obrigou a conversão. Quando a gente foi tratado com um concurso de urologista que estava no centro cirúrgico naquele momento, devidamente da secção parcial do uretero, foi colocado um catéter permeando a estrutura do uretero, mas ele teve morbidade com esse acidente. Está consignado na nossa casuística da cirurgia colônica esse único caso de lesão ureteral. O doente teve que ser reinternado mais tarde, ele teve estenose desse uretero, foi reoperado. Então, um fato que é claro é que quando a conversão se prende a acidentes, com frequência essa conversão é cercada de maior morbidade. Mas quando a conversão se prende ao fato de dificuldades de ordem técnica ligadas à menor possibilidade de médio laparoscópico e contorná-las, a conversão não é cercada de maior morbidade e maior mortalidade. Doutor Bolsonaro vai fazer a colocação dele, mas eu gostaria que nós esquecemos do filme do doutor. Não, ele sim, mas eu pediria depois a permissão de a gente passar o filme do doutor Vidal, que era para 1 minuto, a gente já está há 1 hora debatendo, o que é importante, mas a gente retornaria a seguir. Eu queria perguntar se vai ser discutido a conduta no álbum de coleta, se tiver um operatório, vai ter alguma apresentação ou não? Eu gostaria que o senhor poderia me dizer a sua conduta, porque pela sua explanação, que eu peguei e fiz. O senhor explora, né, porque tem realmente experiência, mas também deixou a possibilidade da remoção endoscópica posteriormente. Então, eu queria saber o que é melhor sobre essa achado intraoperatório do cálculo. O que nós temos feito nessa casuística depende da situação. Cálculos pequenos, situados não gravados na função do estado colético, a existência de sinais claros de papilite, nossa tendência é tirar o cálculo transcístico, por dilatação do cístico e removê-los por ordenhamento do cístico inicialmente, por passagem de sondas de Dornier através do cístico, com o próprio balão de fogo remover cálculo pequeno através do cístico. Quando os cálculos são grandes, nós não fazemos coleta. Até o momento não fiz coleta de isonomia para remoção de cálculo. Já fiz fracionamento, fratura de cálculo intracoleduceno, cálculo esse deixado pelo endoscopista, que não foi possível a remoção de cálculo engravado na porção, não na papila, mas na porção baixa do coleta. Depois da papilotomia, nós removemos por via transcística, dessa maneira, fraturando o cálculo com onda genética. Fora disso, quando o cálculo está engravado na porção distal, cálculo grande, ou sinais radiosos de papilite, em que a papilotomia eu não poderei fazer intraoperatoriamente pelo método laparoscópico e por poder contar com um bom serviço de endoscopia, eu tenho somado ao tratamento cirúrgico da videolaparoscopia ou o tratamento endoscópico interior. Então essa tem sido a conduta. É uma situação específica por trabalhar em São Paulo, em hospitais onde os serviços de endoscopia são bem desenvolvidos, com endoscopistas habilitados a fazer o processo da papilotomia e o tratamento não só da via biliar, mas da via pancreática pelo método endoscópico, é um privilégio com o qual nossa equipe conta, que é uma situação diferente da média dos serviços cirúrgicos no Brasil, onde nem sempre o endoscopista está treinado para trabalhar na via biliar, e assim eu acredito que em situações desse tipo, a minha conduta seria a conversão do tratamento da litíase e da papilite no ato operatório de conversão. Eu deixo membrana, transcisto, né? Vou lembrar isso. Eu deixo sempre o dedo transcisto para aliviar a pressão dentro da via biliar principal e para reduzir o risco de infecção que o procedimento cirúrgico possa agravar ou necessitar esse risco de infecção, ou da colangite que já existe pela obstrução biliar. Quando existe a colangite, a minha conduta é fazer a endoscopia pré-operatória. É o contrário. Mas quando a gente acha um cálculo não detectado clinicamente nem pelos exames, para evitar o cessamento de infecção na via biliar e o fenômeno da obstrução biliar, deixa drenado o canal cístico, e esse dreno tiramos depois de pelo menos 4 semanas de manutenção, porque numa fase inicial nós tiramos esse dreno assim que estava resolvido o problema na papila, depois de uma semana, 10 dias, e 2 vezes nós tivemos uma irritação peritoneal localizada, que evoluiu bem, mas que chamou a nossa atenção que é necessário na via laparoscópica deixar o dreno mais tempo. Que tipo de dreno
Nós usamos uma sonda de calibre 4 ou 6, através do canal cisto, esterilizando um das entradas do trocado lateral do lado direito. Foi um clipe? Não, nós temos feito com. Poderia ser posto o clipe, porque nós vimos que a gente faz a colancho, então o doutor Jorge comentou que durante a colancho o auxiliar vai injetando o soro na solução fisiológica para ver que o equipamento é suficiente, mas não exagerado. Poderia ser usado esse método. Nós temos usado sempre um laço fixando este dreno dentro do cisto, do canal cisto. Esses casos de dreno não existe para drenar uma colégio. É necessário drenar um perigoso de vez em quando? Não acho necessário. Nós não temos feito a drenagem com percurso por essa razão. A gente tem drenado a cavidade naquelas outras circunstâncias que a gente viu, mas nessa específica de presença de tias explosivas, sem inflamação, sem sangramento, nós não temos drenado a cavidade. Eu vi também nesse congresso uma demonstração de, acho que pelo próprio Ludovico, de abertura do colérico, retirada de cálculos e papilotopia, fechamento primário do colérico e ponto final. Eu fiquei arrepiado, mas até prova em contrário, eu não me lembro de ter posto nenhuma drenagem transista. Fechamento primário e confiou no papilotopia. Eu acho que agora daria para a gente passar o vídeo do Reinaldo e qualquer coisa posteriormente comentar. O impulso nervoso, acabou cirurgia. Eu lembro muito bem. Com 96 metros. É isso, Ana. O impulso nervoso, eu lembro muito bem. No terceiro PO, de alta sem dor. Dali levantou, vai para casa, tem uma dor terrível. Foi quando ele torna, né? E começou a vazar vídeos pelo terrose. É um terrose que você tem ponto, inclusive, e com uns 3 anos de tempo na casa. E em casa, o terrose entrou lá dentro. Ele entrou o fio até ficou, mas o terrose não era bem ao dedo, tá vendo? Eu vi que ela passou o fio. Não tinha muita bilis, sabe? Não tinha muita bilis e eu não conseguia achar esse canalículo biliar novamente para clipá-lo. Aí foi a questão, eu abro, eu resolvo uma vez ou não? Né? Mas tinha pouca bilis. Eu resolvi drenar uma vez com terrose, bem drenado, ele evoluiu bem, sem problema. Mas eu queria mostrar no aspecto final da vesícula aberta. Temos alguns alunos que certamente assistiram a uma palestra, aliás, a uma mesa redonda sobre bioética lá no anfiteatro do HU, onde tinha um juiz, um promotor e outro que parece que era um sociólogo. E olha, é de arrepiar quando a gente pensa nas consequências do ato médico. Por isso que a gente tem que se adequar ao médico, tem que ter segurança, humildade e seriedade. Porque se a gente se propõe a fazer uma cronogeografia, no sentido de verificar e ainda empática, se for esse o objetivo, que geralmente é essa coisa, e não está satisfeito, a mudança de método, ela é adequada para não se caracterizar uma imperícia. E aí, depois esse paciente apresenta uma complicação, você teve a chance de esclarecer e de solucionar e não fez. E o desdobramento do ato médico é imprevisível frente aos aspectos judiciais. Para todos nós, que sempre teremos aprendizado nesse sentido, eu acho que na hora que alguém achar que aprendeu tudo, morreu. Ou é imbecil. Então, para os jovens mais ainda, muito cuidado com todo o ato, seja qual for. E o aconselhamento maior é: anote ou deixe comprovado toda a sua história, todas as suas evoluções e todas as suas decisões. Essa é a maior defesa que o profissional médico terá frente à justiça. Com relação à videolaparoscopia, eu estou longe de chegar numa ótima experiência, graças a Deus. Mas para os jovens, eu até diria um conselho. Olha, quando a gente vai tentar dissecar um colérico por via clássica, é um sofrimento com relação à veia porta. E por via laparoscópica, é inacreditável a facilidade que você tem que separar o colérico dessa porta sem lesão da porta. E numa dessa, você acha que é o cisto, liga e você ligou o hepático.
Então, é um cuidado que a gente deve ter, porque a facilidade por via laparoscópica é inacreditável e até incompreensível. Enquanto por via clássica, a gente padece para dissecar o colérico e tê-lo livre da via porta. Essa é a minha opinião. E o Dr. Busnardo, ele é professor de anatomia, e esses comentários que ele fez a respeito de origem da hepática direita, principalmente, tem que ser sempre lembrado e, na dúvida, não fazer ligaduras inadvertidas. Alguma pergunta mais? São 11h30, o tema é inesgotável. O que eu já falei ontem sobre a grandiosidade da comissão que organizadora desse evento, eu iria um pouco mais além, exigir um pouco mais dessa comissão. Me permitam, uma aluna nossa esteve falando hoje para mim que parece estar pouco divulgado. Eu acho que está divulgado em todos os hospitais. Mas parece que a classe médica gosta de ter o microfone em cima do ouvido para lembrar que tem alguma coisa importante a se fazer. E a gente traz a ciência à casa de cada um, porque esse encontro nada mais é, com toda sinceridade, do que trazer a ciência à casa nossa, onde a gente está desfrutando disso gratuitamente, porque é uma taxa que está sendo cobrada, não é taxa. E, no entanto, quantos colegas poderiam estar aqui não estão, ou por impossibilidade, ou talvez até por desconhecimento. E o momento é bom demais, importante demais, e já que a gente se propôs a isso, principalmente os colegas que estão à frente, lamentavelmente eu acho que tem que ter um pouquinho mais de dor de cabeça e comunicar isso mais para ver se tem mais gente. Porque, sabe, é uma pena perder isso que nós vimos ontem e estamos vendo hoje. A gente, para ver isso, geralmente gasta muito, paga hotel, paga inscrição, paga transporte, existe incômodos e etc. E, no entanto, a gente traz e poucos vêm absorver. Desculpe, mas eu acho que precisa um pouquinho mais de trabalho nesse aspecto. Da minha parte, vocês já viram quanto eu estou grato por tudo, pelo convite que me foi feito, pela felicidade de estar convivendo com vocês, pela super felicidade de ter o professor Gama trazendo a sua experiência para nós, se sacrificando, saindo de São Paulo, perdendo em muitas coisas, mas ao mesmo tempo se enriquecendo, porque como professor, a satisfação do professor é levar a informação e o conhecimento aos colegas e à comunidade. Então, isso preenche a satisfação de cada um que se dedica a esse tipo de profissão pouco gratificante do ponto de vista de honorários. E a minha felicidade é total. Muito obrigado. E se alguém tiver algum comentário a fazer, sinta-se à vontade. Em seguida, Dr. Ricardo fará a entrega merecida do certificado ao professor. Eu peço licença apenas para diante de palavras não expressivas do professor de Paulo Freitas e da manifestação de amizade que ele sempre faz, dizer da minha satisfação de conviver sempre e mais com nossos colegas cirurgiões e os médicos de Londrina, dizendo que vimos aqui não na condição de professor, mas na condição efetivamente de colega, aprender juntamente com todos, como hoje e ontem aprendemos muito das manifestações, das informações, dos debates que foram aqui travados. Claramente estou muito enriquecido, não só humanamente, mas cientificamente, pelas informações que veio desta casa, que é uma região pujante, cientificamente sempre ativa, que eu quero manifestar claramente o entusiasmo por vir num curso continuado em Londrina, este entusiasmo, este afã em debates científicos. Agradeço muitíssimo a acolhida extremamente cordial e afetuosa dos colegas de Londrina. Muito obrigado. Em nome da comissão organizadora, e
da Associação do Departamento de Cirurgia Geral da Associação Médica, nós agradecemos mais uma vez ao nosso falecido, fazendo das palavras do Dr. Rivaldo também o nosso agradecimento ao pessoal, os alunos, os residentes, os colegas da cidade, da região e de outras cidades que vieram nos prestigiar e também aprendemos com o professor, pessoal do apoio da Associação Médica e da própria universidade, pessoal da documentação científica, os nossos patrocinadores desse evento, a Fundação Kellogg do ProUni, patrocinando o ProUni, na pessoa do seu diretor aqui em Londrina, que é o professor Pedro Gordon, que tem sempre estado do nosso lado, apoiando não só nós, mas todos os eventos científicos. Ele é um entusiasta. E a empresa que está em todos os módulos patrocinando de uma forma ou de outra, com palestristas inclusive, o pagamento, que é a Multicir, e a presença do diretor Gil e os demais componentes. Nós queríamos, antes do sorteio, convidar o pessoal para o almoço com o professor. Vai ser no Galpão Nelore, por adesão, logo depois do evento, né? E convidá-los também para o próximo módulo 5, que será dia 9 de agosto, uma sexta-feira à noite, e não está na programação, mas essa modalidade vai ser fórum, mas no sábado pela manhã, do mesmo horário de hoje, nós teremos também tipo palestra. Será o doutor Ceneviva, que participa da mesa redonda do fórum na sexta-feira à noite. Ele participará com o doutor Brenner também em palestras. Eles proferirão palestras no sábado pela manhã. Também queremos então convidar a Lila, em reconhecimento do funcionário da Associação Médica, em reconhecimento do apoio que eles sempre prestam para a gente, da parte organizacional, para o sorteio do vídeo. E só fazer um parênteses, que o vídeo nós fomos apanhar agora cedo, e na hora de testar, não passou no controle de qualidade. Eu tentei conseguir outro, mas segunda-feira o vídeo está na secretaria aqui. Quem for de fora vai por SEDEX, onde ele estiver, sem problema algum, nossa responsabilidade. Tá? Mas vai ser sorteado agora e não tem problema. Tá? Todos os números dos inscritos estão nesse saquinho e o sorteio será feito entre os presentes, da mesma forma que os dias anteriores. Se o presente não estiver, é retirado outro. (76) Hein? O Rogério, residente nosso,